Há muito tempo eu trouxe aqui no Dino Extremo um quadro chamado Dino Quest, onde vocês mandavam perguntas sobre dinossauros e eu tentava responder ela para vocês com os conhecimentos que eu tenho a respeito dessas criaturas que há muito tempo dominaram o nosso planeta. E tava na hora de eu trazer uma continuação para esta série, né, essa série de Dino Quest. Só que antes eu gostaria de comentar algumas coisas sobre o segundo trailer que saiu de Jurassic World Fallen Kingdom, ou Jurassic World Reino Ameaçado. O motivo disso tudo é porque finalmente nós tivemos a visão do Indoraptor. Eu não sei se você já assistiu esse novo trailer, mas cara, se você não assistiu, corre lá e depois volta aqui nesse vídeo, obviamente. Claro que eles não mostraram o Indoraptor inteiro, só mostraram algumas partes do corpo do dinossauro e cuidaram pra tentar esconder ele ao máximo no trailer, como foi com o Indominus Rex no primeiro filme de Jurassic World. Bom, na real eles querem que as pessoas tenham a surpresa de ver o dinossauro pela primeira vez nos cinemas ou quando for assistir o filme pela primeira vez. Mas como foi com o Indominus Rex, já mostraram os brinquedos dos dinossauros e dentre os brinquedos tem o Indoraptor confirmando a presença dele no filme e dá pra gente ter uma ideia mais ou menos de como ele vai ser. Também saíram algumas artes conceituais que mostram pra gente como é mais ou menos o Indoraptor, principalmente com aquela raia amarelada que ele tem no pescoço que vai até a cauda e que se assemelha muito àquela raia azul que a Blue tem, que também vai do pescoço até a cauda, né? Todas aquelas manchas azuis que vocês estão sabendo que vocês já conhecem. No primeiro filme de Jurassic World, a história que eles contaram é de que na verdade o público não estava mais se impressionando tanto com os dinossauros que de fato existiram no nosso planeta. Só que dentro do universo do filme isso não passava de uma desculpa para que eles conseguissem criar uma criatura híbrida que no futuro seria usada como arma, né? É claro que o plano falhou, o Indominus Rex se mostrou um animal muito agressivo, violento, descontrolado e terrivelmente perigoso. É por isso que nesse novo filme, a desculpa da vez é de que eles teriam criado o Indoraptor como uma versão menor do Indominus Rex e mais fácil de controlar. Só que eu digo que isto com certeza não faz o menor sentido. Da mesma forma que o Indominus Rex era um animal perigoso, descontrolado e altamente agressivo, o Indoraptor também continua sendo um animal híbrido, criado da mesma forma que o Indominus Rex e que provavelmente poderia sim ser outro animal de comportamento altamente descontrolado e violento, né? Um animal terrivelmente perigoso e mortal. Tudo isso na real não passa de uma desculpa por parte da produção do filme para eles conseguirem jogar um novo dinossauro híbrido dentro da história da franquia. Que na verdade não são dinossauros, o próprio filme já disse isso, não passa de monstros geneticamente criados em laboratório. E que, bom, eu ainda não concordo muito em colocar esses monstros nesse filme porque é uma franquia que fala sobre dinossauros e criaturas pré-históricas e também descendem de livros que falam de dinossauros e criaturas pré-históricas. É como se estivesse mudando um pouco o conceito da franquia para algo novo, algo totalmente diferente. E bom, como a gente pode ver, parece que o Indoraptor vai ter uma luta com a Blue e eu acho que é isso que faz ela ficar bem machucada. Aparece ela no trailer precisando de socorros dos humanos, né, precisando da ajuda dos humanos, porque parece que ela se machucou muito. E eu acho que é nessa luta com o Indoraptor que ela vai acabar se machucando bastante a ponto de precisar dessa ajuda aí dos seres humanos. Tem algumas coisas que eu gostaria de comentar sobre ela. Tem aquela cena em que o Owen está brincando com um filhote de Velociraptor que isso parece muito com a Blue, só que ainda há teorias que dizem que não é a Blue. Mas eu continuo acreditando que é a Blue. E até porque numa parte desse trailer ele fala Oi Blue, que acaba satisfazendo toda essa teoria de que sim, era a Blue. E se vocês repararem bem, as manchas azuis no corpo daquele filhote são muito parecidas com as da Blue. O padrão é praticamente o mesmo, é exatamente o padrão de manchas azuis da Blue. O que mostra que na verdade ela pode não ter sido criada para o Jurassic World, mas ela pode ser uma descendente dos Velociraptors remanescentes da ilha, né, que tinham sido criados no primeiro Jurassic Park. E bom, grande parte do trailer parece não se passar na ilha, o que eu acho um ponto positivo, porque eles finalmente estão tirando os dinossauros da ilha e trazendo para o continente, né? Já é o quinto filme da franquia. Não tem mais por que os seres humanos ficarem voltando para a ilha. Ia chegar um momento da franquia que os seres humanos iam dizer: mano, chega de ir pra aquela ilha, velho. Sempre que a gente vai lá morre gente. É como se fosse uma nova justificativa pra trazer os dinossauros para os seres humanos, né? Se os seres humanos não vão mais atrás dos dinossauros, tá na hora de levar os dinossauros até os seres humanos. Bom, agora que eu fiz essas considerações interessantes sobre o novo trailer de Jurassic World, e eu tô muito animado pro filme, tá na hora da gente ir pras perguntas. E já que a gente tava falando da franquia Jurassic Park, que tal a gente fazer umas perguntas que envolvem o tema Jurassic Park aqui? A primeira pergunta é da Aparecida Silva e ela diz: cara, se os dinossauros do Jurassic Park os dinossauros eram fêmeas, então como eles se reproduziram? Dá pra você responder? Na verdade, o próprio filme Jurassic Park dá uma resposta pra isso, né? Quando eles estavam clonando os dinossauros para trazer os dinossauros à vida, eles estavam usando o DNA dos próprios dinossauros que havia sido preservado depois de milhões de anos. Só que é claro que depois de tanto tempo, esse DNA preservado dentro da seiva do âmbar, é claro que esse DNA já estaria desgastado, né, fragmentado, quebrado em vários pedaços.
porque o DNA é um material genético que está dentro de todos os animais, de todos os seres vivos. Sem ele seria impossível existir vida, porque ele determina as características da criatura que vai nascer, entre muitas outras coisas dentro do organismo do animal ou do ser vivo. Então eles precisavam completar o DNA do dinossauro, que estava muito quebrado, muito fragmentado, para que o dinossauro nascesse. E para isso eles tiveram que usar DNAs de animais que existem hoje. E dentre os animais que foram escolhidos para terem seu DNA colocado dentro do material genético dos dinossauros para formar o primeiro Jurassic Park, estavam algumas espécies específicas de rãs, que tinham a habilidade especial de mudar de macho para fêmea ou de fêmea para macho, né? São espécies de rãs específicas que têm essa habilidade especial. Ou seja, a partir do momento que o DNA dessas rãs foi parar dentro do DNA dos dinossauros, para completar o DNA dos dinossauros, para que eles pudessem nascer, os dinossauros já nasceram com esta habilidade de mudar de fêmea para macho, de macho para fêmea. Só que como no parque só existiam dinossauros fêmeas, alguns deles acabaram se transformando em machos. E esses machos procriaram com os dinossauros fêmeas que já existiram. E bom, o resto você já sabe, né? Nasceram novos dinossaurinhos e aí virou uma baderna enorme dentro do Jurassic Park. O Dengin Games comentou: a visão do T-Rex dizem que é ótima, mas quando ficamos parados ele não vê. Ela é boa ou ruim? Bom, essa história de que dizem que quando nós ficamos parados o T-Rex não consegue nos ver, na verdade é um mito. A visão do Tiranossauro Rex não era nem um pouco baseada em movimento. A visão deste dinossauro poderia ter sido uma das melhores de todo o reino animal que já existiu até hoje. Só para você ter uma ideia, a visão de uma águia moderna é 3,6 vezes melhor que a visão de um ser humano. Só que a visão do Tiranossauro Rex é 13 vezes melhor que a visão de um ser humano. E toda essa história de que o T-Rex tinha uma visão baseada em movimento que faria ela não ser tão boa assim foi criada no primeiro filme do Jurassic Park, mas não era verdade, afinal nem tudo que tá naquele filme é real. O que não deixa de fazer com que o filme seja legal, porque cara, eu amo aquela franquia. O César Augusto Jimenez perguntou: o Dilophosauro tinha barbatana venenosa? Na verdade não há vestígio nenhum de que o Dilophosauro tinha aquela barbatana em volta do pescoço, né? Aquela membrana que ficava balançando, que se abria como se fosse um leque. Também não há vestígio nenhum de que ele era um animal venenoso, né? Um animal que acabasse cuspindo veneno. Bom, creio que já tenhamos terminado as perguntas referentes à franquia Jurassic Park, agora vamos partir para outras perguntas. O Bruno Rex perguntou: quem é mais forte, Mosasauro ou Megalodon? Bom, tem uma sugestão interessante para uma batalha, não acham? E por falar em batalha, o que é que vocês acham? Mosasauro versus Megalodon nessa próxima batalha aí? Eu acho interessante. A pergunta do Léo Costa Floriano foi o seguinte: qual é a força do Torvossauro? Bom, maninho, o suficiente para derrubar um dinossauro desse tamanho aí, né? Um dinossauro que devia ali ter mais de 20 mil, 30 mil quilos. O Blue Wolf perguntou: qual a velocidade de um Utah Raptor? Entre 30 e 50 km por hora, o resto além disso deve ser especulação. Tive que trocar de câmera, né? Bom, acontece. Depois nos comentários vocês me dizem qual câmera vocês acharam melhor durante o vídeo. A Leorgina Barros pergunta: qual era a força de uma rabada de um diplodocus? Olha, na verdade essa foi uma pergunta que eu tive que pesquisar bastante para conseguir chegar no resultado, que eu sei que não é o resultado exato, mas eu creio que seja um resultado aproximado. Mesmo que ainda não esteja tão próximo assim, dá pra gente entender mais ou menos o que a gente precisa fazer para conseguir chegar num cálculo como esse, né? Um cálculo da força de uma rabada de um diplodocus. Primeiro a gente tem que entender alguns conceitos de física, como algumas das leis de Newton. E uma das principais dela diz que a força é igual a massa vezes aceleração. Entendendo isso, a gente pode prosseguir. Depois de alguns cálculos que paleontólogos e estudiosos fizeram, eles descobriram que a cauda de um diplodocus em uma única rabada poderia atingir até aproximadamente 100 km por hora. Sim, cara, 100 km por hora. Ela estaria num ponto em repouso parado com a velocidade de 0 km por hora, e no decorrer do movimento ela iria acelerando e ganhando velocidade até chegar a no máximo 100 km por hora e aí conseguir desferir o golpe no agressor do diplodocus. 100 km por hora é aproximadamente 28 metros por segundo. Então significa que numa única rabada a cauda do diplodocus conseguiria cobrir 28 metros em apenas 1 segundo, cara, olha só isso. E eu dou um tempo máximo para que esse movimento seja exercido de 4 segundos, né? 4 segundos é o suficiente para que um diplodocus conseguisse acertar o seu agressor. Eu também dei esse tempo máximo para que ficasse mais fácil da gente fazer o cálculo, né? Porque a aceleração na verdade é a velocidade em razão do tempo. Então tudo que a gente precisa fazer é pegar a velocidade de 28 metros por segundo e dividir pelo tempo máximo que nós estipulamos aqui, que é de 4 segundos. E nós vamos ter que a aceleração da cauda do diplodocus em uma rabada é de aproximadamente 7 metros por segundo ao quadrado. Beleza, nós temos a aceleração da cauda do diplodocus em uma rabada, mas e a massa da cauda? Isso é uma parada um pouco mais complicada da gente descobrir, né? Mas vamos tentar raciocinar aqui comigo. A cauda ocupava praticamente metade do corpo do animal, só que claro,
como eu disse para vocês, 15 metros, mas a cauda não tem o mesmo volume que o resto do corpo, principalmente na parte do tronco do animal, que era o centro de maior volume do corpo do Diplodocus. Então eu diria ali que a cauda do Diplodocus tinha 1/3, 1/4 da massa total do animal. E eu sei que o que nós estamos fazendo aqui na verdade é uma estimativa, não estamos usando valores exatos. Mas como diz o princípio da incerteza de Heisenberg, que também é um conceito da física, da mecânica quântica, você não pode assumir que você tem certeza de tudo. Pode sempre haver alguma imprevisibilidade, alguma incerteza dentro do seu sistema, e você precisa aprender a trabalhar com isso. Então acompanha comigo, se a força é a massa vezes a aceleração, e a massa que nós temos para a cauda dele agora é 5.000 kg, e a aceleração que nós descobrimos é de 7 metros por segundo, tudo que nós precisamos fazer é multiplicar 5.000 vezes 7 e vamos ter que a força de uma rabada da cauda de um diplodocus é de aproximadamente 35.000 Newton. Newton, para quem não sabe, é uma unidade de medida para força, né, em homenagem ao físico Isaac Newton. Eu acredito que a gente tenha chegado em um resultado aproximado, mas nós temos que desconsiderar muitas coisas para fazer esse cálculo. Por exemplo, a resistência do ar, o que com certeza acabaria causando atrito e mudando um pouco o resultado. Na verdade, poderia mudar até muito o resultado final. Monster Cratino Games perguntou: apenas o espinossauro andava sobre 4 patas ou tinha outros espinosaurídeos da mesma forma? Bom, dos espinosaurídeos mais conhecidos, basicamente todos eram bípedes. Nós temos aí o Baryonyx, Suchomimus, e dos espinosaurídeos mais famosos, só o espinossauro era o dinossauro quadrúpede, que passava a maior parte do seu tempo quadrúpede e uma pequena parte do tempo, né, um período curto, como um animal bípede. Só que, claro, tem o Oxalaia, né, que é um dinossauro cujos fósseis ainda estão muito fragmentados e foram encontrados muito pouco do seu esqueleto. Alguns acreditam que ele era a maior parte do tempo quadrúpede, porque ele era um dinossauro muito semelhante ao espinossauro. Pedro Júnior perguntou: qual foi o dinossauro que era o maior caçador do Jurássico? Muito provavelmente o maior dinossauro carnívoro foi o Allosaurus maximus, também conhecido como Saurophaganax. Já vi muita gente dizendo que na verdade era o Torvossauro, mas até então se sabe que o Torvossauro tinha 11 metros de comprimento. Mais do que isso são especulações. Enquanto aceita-se que o Saurophaganax tinha até 12 metros de comprimento, e de novo mais do que isso seriam especulações. Lá Edson Araújo perguntou: qual o seu dinossauro voador favorito? Fala um pouco sobre ele. Bom, primeiro, nunca existiram dinossauros voadores, né? Os dinossauros eram apenas os répteis terrestres. Ainda assim não tenho o menor problema em responder essa pergunta, né? O meu pterossauro favorito é o Pteranodon. Existiram várias espécies de Pteranodon, mas eu acho que a minha favorita seria o Pteranodon longiceps. ViniWolf 351BR, o Alcknome Grande, pergunta: o Majungasauro era o mesmo uma versão evoluída do Carno? Cara, eu acredito que falar no Majungasauro como uma versão evoluída do Carnotauro, na verdade, não passa de uma figura de linguagem para dizer que os dois eram gêneros aparentados, né, gêneros muito próximos. Afinal de contas, o Carnotauro e o Majungasauro eram abilisaurídeos, os dois ao mesmo tempo, ou seja, mostra que eles eram parentes próximos. Mas bom, dá pra ver sim algumas coisas no Majungasauro que ele era melhor que o Carnotauro. Apesar do Carnotauro ser conhecido como um dos dinossauros mais famosos aí do sul, né, um dos abilisaurídeos mais famosos do sul, nós temos o Majungasauro, que também viveu no hemisfério sul, no hemisfério oriental, e era conhecido como T-Rex do leste, por isso, porque ele acabava tocando terror por ser um dinossauro canibal e muito perigoso, principalmente naquela região ali próxima de Madagascar. Olha só, parece que eu acabei voltando para a câmera anterior, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido elucidar as questões que vocês trouxeram e as perguntas que vocês propuseram para mim. É isso, muito obrigado e eu fui!